Salve, meus amigos, tudo bem? Hoje nós estamos chegando à nossa terceira aula remota sobre funções oxigenadas. E a aula de hoje vai ser interessante porque a gente vai falar de uma função que ela são duas funções, na verdade, né? A gente vai falar de ácido carboxílico e de ésteres. Então, assim, é muito interessante a aula de hoje, ela tem algumas curiosidades e vocês vão ver que é bem bacana porque ela vai trabalhar agora com vocês a parte lúdica da química orgânica, muitas coisas legais, muitas coisas, novidades para vocês em cima desses dois caras que a gente vai ter aqui. Então, nós já estudamos álcool, enol e fenol. É o grupo que tem hidroxila, OH. Nós já estudamos éter, o oxigênio no meio da estrutura fazendo o heteroátomo, éter, muito importante. Hoje tem um irmão dele chamado éster. Existe o aldeído, que tem a carbonila no final da estrutura, o nome é aldeído O no final, e tem a cetona, o O fica no meio da estrutura. Então, nós estudamos essas funções, são 6 funções até agora, e nós vamos estudar essas duas. Na verdade, a gente vai começar com ácido carboxílio, porque ele é o pai de todas as outras duas funções que a gente teria que ver hoje. Só que eu vou falar de uma somente hoje. O ácido tem dois filhos. Um se chama éster, o outro se chama anidrido. Então, a gente vai falar do éster, que é mais importante. O anidrido nós vamos deixar para depois. O éster é uma coisa muito importante nos dias de hoje. Vamos começar pelo ácido carboxílico. Então, a gente vai falar agora de uma função que tem dois oxigênios. As duas funções de hoje elas têm dois oxigênios no mesmo carbono, tá? Vocês vão confundir um pouco, porque um oxigênio parece com a carbonila, que é o dupla O, e o outro oxigênio é da hidroxila, OH. Então vai vir OH e dupla O no mesmo carbono. É como se viesse uma carbonila e uma hidroxila. Se as duas vierem juntas no mesmo carbono, isso se chama carboxila. A gente vai tentar aqui, eu deixei aqui para vocês, a gente vai falar do vinagre, vai falar da formiga, a gente vai falar de alguns compostos, por exemplo, que são ácidos carboxílicos. Eu vou explicar para vocês no final por que eu não como biscoito de morango de jeito nenhum. E provavelmente vocês não vão comer daqui para frente. Então, olha só, aqui tem um exemplo lúdico, aqui é o carbono. Essas bolinhas vermelhas são os oxigênios, essa bolinha branca aqui é o hidrogênio, isso aqui é um radical, uma cadeia de carbonos. Então, o que é o ácido carboxílico? Ele tem que ter na sua extremidade, no final da cadeia, dois oxigênios, até o nome fala, dois oxigênios. O oxigênio do final da cadeia, como se fosse um aldeído, e o oxigênio, que não é como se fosse acetona, não, ele é um OH. Então ele tem que ter aqui, ó, dupla O, OH, na extremidade, na ponta da estrutura, no carbono primário. Como está aqui, ó, desenhado aqui para vocês. Aqui tem um ácido carboxílico, aqui é um diácido. Você tem dois exemplos de ácido carboxílico, está mostrando duas extremidades aqui, ó. Toma cuidado, como eu falo sempre que vocês que vão fazer a prova da UERJ, às vezes a molécula ela é digitada com esse formato, ó, C dupla OH. Se vocês lembrarem da outra aula, dupla O ele servia para aldeído e cetona. E o OH, do jeito que está aqui, ó, ele servia para álcool. Quando os dois caras, essas duas características, vêm agarradas no mesmo carbono, ó, dupla O, OH no mesmo carbono, esse cara passa a ser chamado ácido carboxílico. Beleza? A nomenclatura dele também é muito fácil. Então, aqui, ó, o outro ácido aqui. Esse é um diácido. Tem duas características de ácido na extremidade. E esse aqui é um ácido carboxílico comum. Ó. Dupla O, OH ou COOH. O nome disso se chama carboxila. Carboxila. Então, aqui, ó, vamos para a nomenclatura. A nomenclatura, você tem que colocar a palavra ácido na frente, o nome do prefixo do número de carbonos, as ligações com a palavra oico. É muito simples. Ácido, o número de carbonos, a ligação e no final a palavra oico. Exemplo, ó, isso aqui é um ácido carboxílico. Por quê? Ele está carregando um C dupla O, OH, na ponta da estrutura. Se tivesse só o dupla O, como está aqui, seria um aldeído. Se tivesse só OH, seria um álcool.
Mas como é dupla OH no mesmo carbono, você tem um ácido. Ó, ácido, vamos lá, 2 carbonos, como fala? Fala, pode falar, estou escutando. Muito bem, et. As ligações entre os carbonos. Lembrando, an, ligação simples, en, ligação dupla, in, ligação tripla. Ligação entre os carbonos. Isso, en, an. Quem falou en errou. Esse dupla O aqui não conta, é só entre carbonos a ligação. Entre carbono. Entre carbono. Então, et, an, com a palavra oico. O nome desse ácido, então, se chama ácido etanóico. Et, porque tem 2 carbonos. An, porque tem ligação simples. E oico, porque é um ácido. Belezinha? Vamos no de baixo. Ó. Esse aqui é um monoácido. Por quê? Ele tem um grupo carboxila só. Pô, Eric, entendi. O que é um diácido? Ele tem 2 grupamentos carboxílicos. Aqui, ó. Agora, cuidado. Cuidado. Eu tenho um erro aqui. Eu vou tirar esse erro. Vocês conseguem perceber o erro? Olha só. Olha quantas ligações os carbonos estão fazendo. Esse está fazendo 4 e esse está fazendo 5. Existem, na verdade, 2 erros aqui. Eu vou corrigir os erros, mas vamos lá. Dou um tempinho para vocês. Vê se vocês conseguem ver os 2 erros nessa molécula. Muito bem. Parabéns quem falou aí. Olha só. Aqui, ó. Primeiro erro. Vou tentar tirar. Lembrando que quando eu tento fazer isso, a minha internet trava. Eu tenho que dar um tempinho, ficar... Pronto. Está destravando aos pouquinhos. O primeiro erro está aqui, ó. Essa ligação dupla não deveria estar aqui no meio. Deixa eu tirar isso aqui, que senão vai travar tudo. Bem devagarzinho. Opa, destravou. Pronto. Destravou. O primeiro erro está aqui. A gente vai corrigir nas nossas aulas online daqui a pouco aí no Google Meet. Esse dupla não deveria estar aqui. Essa ligação aqui deveria estar aqui com o oxigênio. O oxigênio faz 2 ligações. Então, vamos corrigir os erros. Essa dupla não deveria estar entre os carbonos. Ela deveria estar aqui. Tá bom? Então, corrigido o erro. O segundo erro era o oxigênio, que só estava com uma ligação só. Então, ó, dupla OH, dupla OH. Ácido. A palavra et, porque tem 2 carbonos. A palavra an, porque nós já corrigimos o erro, não tem ligação dupla aqui. Vem para cá, para o oxigênio. E a palavra dioico, 2 ácidos, um aqui e um aqui. Tá bom? Então, ácido etano dioico. Beleza? Vamos para outro exemplo aqui embaixo. Ó, outro exemplo. Aqui eu já botei o nome para vocês guardarem aí, guardem no caderninho de vocês. Ó, a palavra ácido, o prefixo, que é o número de carbonos, o infixo, que significa o tipo de ligação, an, en, o in, e a palavra oico no final. Então, ó, ácido etanóico. Ácido, de novo, etanodioico. O mesmo slide. Vou tirar esse slide aqui, pluf, e vou deixar só esse aqui, com a nomenclatura. Então, vamos aqui, ó. Vocês vão conseguir olhar para o nome. Eita, Eric, que nome estranho. Ácido fenil metazoico. Vamos fazer o seguinte. Esquece o primeiro nome, que é um nome comercial. Tenta ver o nome, o nome químico para valer. Ácido benzoico. Ácido benzoico. Olha aqui. É um ácido agarrado no benzeno. Por isso o nome ácido benzoico é o nome mais usado. Ele é um ácido especial, é um ácido diferente. Vocês lembram da outra aula que eu falei que existem 2 sinônimos para met e et? Met pode ser chamado de form e et pode ser chamado de acete. Só para lembrar, esses 2 nomes são nomes comerciais, nomes usuais. Form e acete. O nome form, vou contar para vocês, ele vem da formiga. Olha que legal. Primeiro, o acete. O vinagre é esse ácido aqui, ó. Esse é o vinagre. Ácido etanóico. Ele também é chamado de ácido acético. Por quê? Porque ele tem 2 carbonos. Ácido acético. É o ácido etanóico, vinagre. E o outro ácido, e esse arde pra caramba, tem gente que tem alergia a esse ácido. Outro ácido também é o chamado ácido fórmico. Ácido fórmico, que é o ácido metanóico. Vê se você consegue ver. É um carbono,
dupla O, OH. E esse ácido aqui, ele teoricamente, ele vem da formiga. Quando a formiga dá aquela dentada em você, daquela picada em você, ela injeta esse ácido e arde pra caramba. Esse ácido é o veneno da picada da formiga, né? Ela se defende assim. É o ácido fórmico, porque vem da formiga. É chamado também de ácido metanóico. Olha o ácido acético aqui que eu falei para vocês. Ó, aqui tem um carbono, tá? Só misturado aqui. Esse é o ácido acético, ou vinagre. Ele é usado em laboratório para fazer análise de tecido, análise de pele, para ver. Tem umas verruguinhas que não aparecem na pele, usa-se o ácido etanóico. Não é só para temperar a salada, não. Ele é usado em lavanderias e fixação de cor nos tecidos. É usado em vários tipos de situações. Você quer fixar o tecido, a cor no tecido? Usa um pouquinho de vinagre. Tem tirar cheiro, mau cheiro da mão de peixe. É o ácido E-ET, dois carbonos, AN, ligação simples entre os carbonos, e ióico por ser um ácido. Também é chamado de ácido acético, ou vinagre. Outro lugar que também tem o ácido carboxílico, olha só, chamam de protetor, bloqueador solar, né, filtro solar. Também tem ácidos carboxílicos dentro dele, produção ali. É muito interessante. Agora eu vou contar para vocês porque eu não como biscoito de morango. O ácido carboxílico, ele possui odor desagradável quando ele está com 1 a 12 carbonos. Tem uma regra na biologia, aí o pessoal da biologia pode me explicar melhor, que o cachorro, ele não enxerga com os olhos, é estranho, né? Um modo de falar. Você vendar o cachorro, ele consegue diretamente encontrar o seu dono pelo cheiro. A quantidade de ácido carboxílico que seu corpo produz. Cada um tem um cheiro específico. Então, o cachorro consegue conhecer o dono pelo cheiro que o dono tem. Você pode vendar o cachorro, ele vai diretamente ao dono. Por isso que muitos cachorros são usados para poder detectar algum tipo de droga, algum tipo de... Ele tem o olfato bem apurado, né? Então, o cachorro tem isso. Então, assim, 2 carbonos no ácido carboxílico é um cheiro irritante. Você vê, o vinagre tem um cheiro irritante. 6 a 10 carbonos, ó, 6 a 10 carbonos é o cheiro de cabra, cheiro de cachorro molhado, de tênis com chulé quando está molhado, aquele cheiro. É o cheiro quando o cara tem 6 a 10 carbonos ali, é um ácido carboxílico. Cheiro de bode. E o biscoito de morango tem a mesma fórmula. Bom, isso eu vou contar depois, numa outra matéria. O biscoito de morango e o cheiro do bode têm a mesma formulação química. Vou fazer uma experiência com vocês. Se vocês tiverem biscoito de morango em casa, vendem os olhos de uma pessoa, você não conta para ela a experiência, você já está induzido, mas vendo o óleo, vendo a pessoa, venda ela, vender ela, tapa o olho dela, pronto. Tapa o olho da pessoa, pega um biscoito de morango, manda ela cheirar e fala assim, que cheiro é esse? Ela vai te dizer que é um cheiro de bode. É estranha a experiência, mas funciona. Tá bom? Então, esse ácido carboxílico, então, tem a carboxila sendo a característica principal. Ela tem que vir nas pontas da estrutura. Dupla O, OH. Ou COOH. Tudo junto, agarradinho. Então, prefixo da cadeia, as ligações e a palavra oico. A palavra ácido tem que vir na frente. O ácido ele é pai de 2 caras, como eu falei para vocês. Então, quando eu tiro esse hidrogênio daqui, ó, esse hidrogênio aqui da carboxila, eu coloco carbono aqui, eu crio uma substância chamada éster. Não confundam éter com éster. Vou contar a história dos ésteres. Os ésteres são flavorizantes. O que são flavorizantes? É do Flamengo? Não, tem nada a ver. É do Flávio? Nada a ver, Flamengo e Flávio. Os ésteres são substâncias que têm sabor e cheiro característico. Ao mesmo tempo, você tem o cheiro e o gosto daquela substância. Então, quando você bota uma bala na boca, por exemplo, você sente o cheiro, o aroma de morango e o gosto do morango. Uma bala de caramelo, a mesma coisa, você tem um cheiro, sente o cheiro de caramelo e o gosto de caramelo. Então, você tem os ésteres presentes ali. São flavorizantes, tá? Normalmente é usado bastante nos produtos alimentícios, bala, goma de mascar, sorvete. Na parte de comida mesmo, que é a parte mais gostosa da história, você tem os ésteres presentes. Olha a característica do éster. O éster é filho do ácido. Ele é assim, você tirou o H do OH lá do ácido e bota aqui uma cadeia de carbonos. Eu botei como se fosse um radical. Então, se você tirar o radical e botar o H, vira um ácido. Quando você coloca um H aqui, vira um éster. Olha, não confundam éster com
éter. O éter é quando o oxigênio está no meio de uma estrutura. Aí vem a palavra oxi e a palavra ano, se for hidrocarboneto saturado. Então, ó, etóxido, éter. Agora vem o éster. Tinha uma aluna minha aí num colégio em Itaguaí, ela chamava Esther, não tinha um acento. E ela, a única função, enchia o saco dela, ô Esther, Esther. E ela aprendeu o éster por causa do nome dela. Éster, dupla O, e a cadeia continua. Um beijo, Éster. Oh, um beijo, Esther, se você estiver me vendo. Então, o que acontece? Aqui você tem uma cadeia, que a cadeia continua. Eu tentei fazer aqui o exemplo para vocês verem. Nomenclatura, eu acho a nomenclatura do éster uma das mais difíceis. Vamos devagar. A cadeia que carrega o dupla O, a carboxila desmontada, sem o H, a cadeia que carrega o dupla O, ela tem que ser dado o nome para ela com a terminação oato. Então, vou dar o um exemplo para vocês embaixo. Então, vem a cadeia que carrega o dupla O. E no final do nome você bota a palavra oato. D, aquele hidrogênio que eu falei para vocês que tinha no OH que foi tirado e colocaram carbonos ali, a terminação é como se fosse agarrar um radical ali. A terminação é ila. Lembrando que lá no início das aulas eu falei que podia ser chamado de metil ou metila. Etil ou etila. A palavra il significa que está pendurado. A palavra ila também tem o mesmo significado. Vamos considerar assim, tá bom? Então aqui tem um exemplo, dois exemplos. Ó. Dei o nome. Metanoato de metila. Vamos começar aqui. Ó. Met, um carbono. An, ligação simples. Não tem lógica, né? Um carbono só pode ter ligação simples. Lembrando que o dupla O do oxigênio não conta. Então, ó, metanoato de metila. Aqui eu fiz para vocês, com ponto de exclamação, porque isso aqui é horrível de desenhar. Então, ó, C dupla O, com tracinho com O. Então, isso aqui é o metanoato. Esse pedacinho aqui é o metanoato. E a parte de baixo está travando. Vamos lá. Bem calmos. Está voltando, internet. Está voltando. Voltou. Ah, que beleza. Pronto. Bem devagar. Aqui tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Então, olha só. O primeiro exemplo se chama metanoato de metila. O segundo exemplo, etanoato de propila. Olha o nome. Et, 2 carbonos. An, ligação simples entre eles. A palavra oato, porque tem o dupla O no mesmo carbono aqui, ó, etanoato. Olha os caras que estão pendurados aqui, são 3. Então se chama propila. Propila. Etanoato de propila. O éster é uma das funções que tem a nomenclatura mais difícil. A gente vai treinar quando estiver no Google Meet, tá bom? Então estou dando exemplo para vocês entenderem. Agora vamos para as curiosidades de éster e ácido. Vou começar pelo éster, que a gente já está aqui. Ó. Os flavolizantes. É outro patamar. Não tem nada a ver com o Flamengo não, gente. Pelo amor de Deus. Flavolizantes significam essências. Podem ser naturais, podem ser artificiais. Extrato vegetal aromático. Flavolizante quimicamente definido. Então, quando você for ler o rótulo lá, se for natural, essência natural, vai vir escrito assim, F1. Se for essência artificial, vai estar escrito assim, F2. Se for extrato vegetal aromático, tirado lá de um vegetal, tipo eucalipto, aí vai vir escrito assim, F3. Eric, mas não é essência natural? Tudo bem, mas eles chamam de extrato. Aí extraiu de uma forma lá, chamam de F3. E se for um flavorizante quimicamente definido, ou seja, feito em laboratório, quimicamente definido, eles chamam de F4. São os númerozinhos que vão vir nas letras lá sobre os ésteres. Tem alguns nomes aqui legais, ó, algumas curiosidades para vocês. As fórmulas são estranhas, mas vocês vão entender o que são os ésteres. Esses ésteres eles são indicativos, de alguma forma, de substâncias aromáticas, substâncias não aromáticas. Por exemplo, o óleo de laranja, ó, o limoneno. Eric, cadê o éster aqui? Mais uma vez. Ele aqui. Tem uma substância aqui na almíscar, que eu não vou falar dela ainda agora, a gente vai falar no final, mas é uma outra substância química. Aqui, ó, CHO, ó, um aldeído aqui, ó, presente. Aldeído. Olha aqui um éster aqui, ó, a fragrância de cravo ou
cravo da Índia, esses tem as substâncias tem aqui, ó, outro aldeído aqui, ó, CHO. Olha aqui um éter aqui, ó, na fragrância de âmbar. Tem várias substâncias com vários. Então a gente vai começar agora, daqui para frente, a identificar as substâncias com as suas fragrâncias. É estranho falar fragrâncias. Achei bom, trava-língua. Tem outras mais aqui, ó. Essa aqui tá travando a minha internet, mas vamos lá, ó. Limoneno de novo, o eugenol, o aldeído, a canela. Olha a canela. Ela tem aqui, ó, um éter, ela tem um aldeído na molécula. Ó, citronelol é usado para repelir mosquito. Olha aqui um álcool. Aqui um álcool na ponta aqui, ó. Uma cadeia insaturada. Esse aqui, ó, dupla O, uma acetona aqui. Então você já começa a identificar as substâncias nos compostos. Olha, outra acetona aqui, ó. Óleo do gato de algalha. Tem umas coisas muito loucas aqui, né? Mas, enfim, são várias. Ó, outra acetona aqui, ó, C dupla O. Então você vai começar a identificar as substâncias em determinados locais. Os nomes delas, eugenol, limonenol, aldeído ciânico, geraniol, esses nomes estranhos, eles são nomes comerciais. Não se liguem nos nomes. Tenta identificar as substâncias pelo que elas são. Álcool, enol, fenol. Éteraldeído, cetona. Ácido e éster. Tá bom? Eu aqui tenho nomenclatura de algumas outras. Fórmula, ó. Aroma da banana, ela é um éster. Ó, rum, pêssego, maçã, são os aromas. Ó, todos são ésteres. Todos eles são ésteres. Nomes estranhos, nome comercial, gente. Depois lá no Google Meet, a gente faz os nomes oficiais. Aqui são nomes comerciais. E o aroma, né? Ó, todos ésteres. Aqui eu coloquei aqui no final uma outra curiosidade, ó, os álcools. Linalol, geraniol, citronelol, terpinol, mentol, borneol. Mentol vocês conhecem da bala aí, mentos. Aldeído, citral, citronelal, repelente para mosquito. Tem aldeídos. Ácidos carboxílicos, o ácido benzoico, o cinâmico e o mirístico. Tudo trava-língua, gente. Pelo amor de Deus, tudo tem acento. Essas merdas de acento, tinha que sair tudo acento. O fenol, o eugenol, o timol, cravacrol, nomes estranhos, nomes comerciais. Outras, na cetona, a mentona, a pulegona, a irona, a cânfora. Tem gente que usa cetona, cânfora para quando bate alguma coisa, principalmente gelol, né? Os éteres, o eucaliptol, tirado do eucalipto, o cheirinho bom para botar às vezes na casa, ou quem gosta de sauna usa. Os ésteres, aí não preciso nem falar, né? São os flavorizantes. As lactonas e os hidrocarbonetos são mais usados na parte da biologia, né? Mas todos têm alguma função na fragrância. Vai travar minha língua. Todos têm alguma função. Por algum motivo, eles foram usados para o dia a dia de vocês. Tem também os impactos ambientais. Algumas substâncias dessas, gente, são tiradas de determinadas situações na natureza. Por exemplo, tem animais, o cervo almiscarado, o almíscar, que é um fixador de perfume, é um cheiro muito bom, ele é tirado de um animal. A algalha é tirado de um gato. Então, assim, tem uns impactos, por exemplo, no caso do cervo, né, a almíscar, óleo de almíscar, né, ele é limitado a 300 quilos por ano. E ainda ele tem que matar o animal para tirar um tipo de glândula que ele tem, para tirar esse óleo essencial. Tem da baleia também, o vômito da baleia, um fixador. Então tem assim, o homem tenta até levar para o laboratório para sintetizar, mas é mais fácil pegar na natureza, né? Isso é alguns impactos ambientais de algumas coisas que a gente tira aí do dia a dia. Os efeitos na saúde, né? Os perfumes cheiram bem, mas também pode ser prejudicial a algumas pessoas. Muitas pessoas aí do outro lado não podem usar perfume, são alérgicas a perfume. Por quê? Os perfumes são misturas de coisas. Por isso que eu falo para vocês. Qual é o cheiro de limpeza? A limpeza não tem cheiro. Se você quer limpar o seu banheiro da sua casa, não vai misturar cloro com amônia. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você não faça mistura de coisas. No caso do perfume, ele tem mistura. Alguém pode ser alérgico a uma dessas substâncias orgânicas lá dentro, tá bom? E vou deixar aqui no final para você pensar. Vocês podem copiar aí depois alguns alimentos, né? Os flavorizantes são usados para melhorar ou intensificar o sabor. Se vocês puderem pesquisar sobre o efeito dessas substâncias no organismo humano. Então, assim, nosso corpo é um laboratório.
Tem laboratórios que aceitam determinadas substâncias, o laboratório é feito para aquilo, tem outros que não são. O nosso corpo não são feitos para usar drogas o tempo inteiro. Quanto mais natural for o tratamento, melhor. Quanto mais deixar o corpo reagir, melhor. É claro que algumas coisas, por exemplo, algumas doenças, a gente precisa de substâncias químicas no nosso corpo para ajudar ele a reagir. Mas tem que ser estudado, tem que ser pesquisado, tem que ser analisado. Na próxima aula, a gente vai falar da cloroquina, da hidroxicloroquina, que é a nova onda do momento. Quais são as substâncias químicas que envolvem essas duas fórmulas? Tá bom? Um grande beijo no coração, saúde e paz para todos. E lembre-se, se vocês forem sair de casa, usem máscara, mas evitem sair. A gente está passando por um problema muito sério, vocês sabem disso, mais do que eu. Um grande beijo em todos, até a semana que vem. Saúde e paz!